Rapaziada, dia 28 de fevereiro, acabei de chegar aqui na Colômbia, enquanto isso lá no Brasil, nosso time acabou de bater a nossa meta de fevereiro. Uma meta extremamente audaciosa, a gente vem crescendo muito a empresa, tanto em receita recorrente que a gente olha, tanto para receita pontual. E esse mês a gente vendeu mais de 500 mil de faturamento e para comemorar isso aqui na Colômbia, eu e Sara, a gente vai sair para um jantar super especial e vocês vão poder acompanhar de perto essa viagem. Eu quero compartilhar com vocês várias coisas dessa viagem, inclusive alguns aprendizados sobre como liderar uma empresa mesmo não estando 100% com ela. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que criar dentro das empresas que a gente lidera são sistemas, são processos, são pessoas. Isso dá tranquilidade para você poder viajar, para você fazer uma agenda externa, que era algo que eu estava fazendo lá em São Paulo antes de vir aqui para a Colômbia. Então acompanha comigo esse conteúdo que eu acho que vai ficar super legal. La primera damita. De muchos. Muito feliz em realizar essa saída com você, é uma coisa de verdade. Vou pegar um outro. Não, cada coisa é diferente disso, mas tem meio que arriscar não, amor. Ela vai me acompanhar até onde eu for. A cabeça do vendedor, ela não para um minuto, ó. Tem um sino aqui dentro da igreja, e aí a primeira coisa que a gente já pensa é em bater um sino. Eu que não sou bobo nem nada, tá aqui, ó, pra dar sorte. Isso aqui é pra vender mais. Fala, amor, isso daqui só pode ser um sinal divino, né? Porque aonde a gente vai, tem um sininho aqui. Esse daqui, se eu tocar, o pessoal vai me expulsar. Aqui lá na igreja, o pessoal já quase me expulsou. A gente tá rodando aqui, é muito interessante. Eu e Sara, a gente tava conversando aqui mais cedo. Cara, quão importante a gente viajar, né? A gente aproveitar um pouco mais. Enquanto eu tô aqui rodando, várias ideias, inclusive, elas vão sendo esclarecidas aqui pra mim, porque às vezes a gente tá no dia a dia, naquela correria absurda, fazendo um monte de coisa, não conseguindo pensar, enfim. E eu e Sara aqui, a gente consegue, inclusive, até mesmo Sara é gestora comercial, eu consigo ter uma outra ideia, né? Pensar um pouco mais, nem discutir sobre as coisas que estão acontecendo dentro da empresa. Então, para todo empresário que tá aí no dia a dia, naquela correria, tirar um tempo para poder viajar, descansar, é muito importante e gera uma alavancagem muito grande dentro do negócio. E aí a doideira, né? Que assim, eu já tô aqui pensando em, cara, por que a Turbo não tá aqui? Por que a gente não tá aqui, eventualmente trazendo o negócio pra cá? Porque o que muda é só a língua. Ah, beleza. O espanhol é um negócio que a gente hoje não fala. Eu exclusivamente não falo só inglês. Mas sim, por que não tá aqui? Um mercado gigante, a gente percebe que tem algumas coisas aqui que elas são muito sinérgicas, né? E outras coisas que elas precisam de melhoria, assim como várias empresas aí dentro do Brasil. Então, vindo pra cá também traz uma reflexão. Um amigo me chamou pra gente abrir um escritório no Canadá e outro amigo me chamou pra fazer um negócio aqui dentro da Colômbia porque ele trabalha com e-commerce. Mas por que não a gente ter o nosso modelo de agência, a gente ter esse negócio aqui dentro da Colômbia? Então começa a reflexão, começa a pequena provocação sobre isso, e aí essa viagem ela também vai servir para ter um pensamento estratégico. A gente já sabe, a gente já tem uma meta bem audaciosa para esse ano, mas isso também serve para a gente pensar um pouco mais, dialogar e pensar como que a gente pode eventualmente trazer outros negócios, trazer um sócio para operar aqui, e aí talvez isso faça sentido. Fato interessante que gosto de compartilhar aí com vocês quando vocês forem fazer uma viagem é que, cara, primeiro dia que a gente tá disponível, eu e Sara, a gente gosta muito de rodar. E rodar é rodar a pé mesmo. Pega o centro da cidade, vai conhecendo um pouco mais, vai conhecendo os lugares, aí, inclusive menos turísticos. Inclusive a gente tá numa pracinha aqui agora que eu não faço ideia da onde é, se ela é famosa, se não é, daqui a pouco a gente vai entender aqui. Inclusive muito organizado, um negócio que em algumas outras viagens a gente já fez, inclusive dentro e fora do Brasil a gente
já não tinha percebido, mas aqui um clima muito organizado, um clima bem legal. Hoje tá um dia bem aberto por aqui. E aí, cara, esse primeiro dia a gente vai trocando ideia com pessoas na rua, vai conhecendo um pouco mais, a cultura local, pega um drink diferente, vai tomando, vai fazendo um pouco de networking com a galera local, vai perguntando sobre negócio. E aí, cara, aí começa aquele portunhol diferente, a gente começa a conversar. Isso é um fato muito interessante pra gente conhecer cultura local. Você precisa rodar, né? Então, um pouco do que a gente tá fazendo aqui, Sara parou ali, a gente tá o dia inteiro rodando. Então, isso aqui é um negócio que é bom compartilhar, né? E para você que vai fazer a sua primeira viagem ou vai fazer mais viagens, pegue o primeiro dia aí para você rodar à vontade. Agora a gente tá indo tomar um café, porque a gente saiu basicamente umas 10 horas e agora a gente vai parar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para poder rodar um pouco mais. E aí, amor, qual que é o kit que tá aí? Quantas coisas cabem dentro dessa bolsinha aí? Muita coisa. Ó, comprou as bugigangas ali pra levar e decorar a casa, mas ali dentro tem um kit, né? Além da gente ter trazido essa DJI aqui, Sara tá com o celular dela, a gente tem uma outra câmerazinha pra tirar as fotos pra poder guardar. E a gente tá aqui, daqui a pouco a gente vê o que tem mais aí pela frente. Eu tava quase esquecendo de falar aqui pra você. No final do dia de hoje a gente foi pro rooftop aqui aproveitar o pôr do sol, que aqui em Cartagena tem um pôr do sol maravilhoso. Então fica aí com as imagens. Fala, Tequita. Tchau. Presta pela fala, minha querida. Rapaziada, se tem uma coisa que eu posso recomendar aqui mais uma vez é que vocês utilizem protetor solar durante a viagem de vocês. A gente foi visitar hoje 5 ilhas aqui em Cartagena, inclusive depois vou deixar algumas imagens aí, mas cara, esqueci completamente de comprar o protetor solar, só lembrei na hora que eu tava lá. E aí aquele quebra-pau todo, aquele monte de gente, cara, muita gente vem pra cá. E é muito legal entender que como é que o povo americano, ele gosta de vir pra esses lugares, gosta de gastar dinheiro mesmo, e o povo americano é um pouco mais consumista, então a gente vê na prática como é que eles vão para os lugares, gastam e assim vai. Iniciando o nosso segundo dia aqui em San Andrés, e eu posso te dizer, San Andrés é a cidade que tem mais brasileiro por metro quadrado. Coisa de louco, assim. Quando a gente sai na rua, a gente ouve muito brasileiro, e quando a gente tá em qualquer ambiente, mais brasileiro ainda. Então isso é um negócio legal que dá pra gente se conectar, dá pra gente trocar muita ideia. O fato de ter muito brasileiro pra mim não tem problema nenhum. E hoje a gente foi fazer uma atividade que, cara, é uma das atividades que eu mais gosto de fazer, por isso que eu sempre gosto de viajar pra locais que tem praia, que tem local pra mergulhar, porque o mergulho pra mim é uma das atividades que, porra, consigo me desconectar completamente. Vou deixar uns vídeos aí. Enquanto isso, também mostrar pra vocês aqui, Sara tá gravando, fazendo umas coisas ali dentro, mas mostrar pra vocês um pouco mais da nossa vista aqui. Pô, a gente tá pertinho da praia, então basicamente a gente desce aqui embaixo do hotel, a descida é logo ali embaixo, e dali hoje a gente vai dar uma volta na ilha como um todo, vai conhecer um pouco mais, e aí hoje de manhã cedo a gente já pôde aproveitar pra poder fazer um mergulho bem legal. Por enquanto não vi tubarão, meu foco é estar perto aí desses animais que, cara, dá um pouquinho mais de adrenalina, traz um pouquinho mais de curiosidade de a gente conhecer também. Enquanto Sara vai finalizando ali dentro, eu tava trocando ideia com meus sócios agora pela manhã. Uma constatação importante, cara. E aí uma conversa que a gente pode ter aqui agora, enquanto a Sara acaba de gravar aqui. Mas hoje rolaram 2 demissões lá na empresa. E a importância da gente ter processos, da gente ter pessoas, principalmente, muito bem claro aí dentro da nossa empresa. O que acontece? Quando a gente vai para um processo de demissão, né, se a empresa ela não estiver bem preparada, se ela não se preparar muito bem, até mesmo no processo anterior, né, que é o
processo de você avisar pro colaborador, mostrar pra ele que você tá insatisfeito. Tem todo um playbook ali, tentar melhorar essa pessoa, entender se ela tá motivada. Inclusive tem algo que eu sempre reflito, que eles são basicamente 4 quadrantes, onde a pessoa, ela tá motivada ou ela é uma pessoa que tem habilidade técnica para resolver. Se ela é uma pessoa que não tem habilidade técnica e ela não tá motivada e por algum motivo ela entrou na empresa, essa pessoa deveria sair muito antes. Se essa é uma pessoa que ela é muito motivada, mas ela não tem as habilidades, a gente tem que tentar desenvolver. Se essa pessoa é uma pessoa que não tem as habilidades, se ela é uma pessoa que tá pouco motivada, a gente tem que tentar motivar ela. Então percebe que esses 4 quadrantes aqui que a gente vai trabalhando são quadrantes pra gente desenvolver as pessoas. Se por algum motivo essas pessoas não estão conseguindo corresponder a esse estímulo que você tá dando, você é obrigado a demitir essa pessoa, né? Porque senão você acaba mantendo uma pessoa dentro da sua empresa no qual você discorda, do qual você tem que ficar motivando, no qual você tem que ficar gastando a sua energia o tempo inteiro. E hoje, quando rolou essa demissão, eu fiquei um pouco preocupado, né? A gente sempre fica um pouco preocupado com a empresa, mas logo depois a gente trocou uma ideia aqui no grupo e, cara, a minha tranquilidade de hoje poder demitir, mesmo estando viajando, mesmo não estando presente, eu não, né? Quem demitiu foi o meu líder. Ele que decidiu que essa pessoa não deveria trabalhar mais dentro da TUP, trabalhar mais dentro da nossa companhia. Isso mostra que a gente está criando uma cultura, que ela é uma cultura muito forte. Isso mostra que a gente está no caminho de que as pessoas de fato estão no caminho de serem sócias da nossa companhia. E mais do que isso, elas construíram processos para que quando essa pessoa saia, o cliente que é aquele motivador, aquela pessoa que coloca dinheiro dentro da nossa companhia, ele não, de forma alguma, seja lesado por conta dessa transição. Então, um fato relevante que aconteceu enquanto eu estou viajando aqui. E por outro lado, né, um negócio importante, se você tem sócios, se você tem uma empresa que você quer ter mais sócios, que inclusive é um dos nossos objetivos, fazendo com que, primeiro, a empresa seja lucrativa, depois que a gente tenha mais sócios dentro da operação, justamente porque assim a gente consegue dividir essa jornada e fazer com que ela seja mais lucrativa. Então, o fato de a gente ter mais sócios não é só porque, eu quero ter um partnership, porque eu quero ter um monte de sócio, porra nenhuma. Eu quero ter mais sócios porque eu acredito que esse movimento vivo, essa empresa viva, ela faz com que eu me desenvolva mais, ela faz com que eu tenha pessoas mais ambiciosas do meu lado, mas ao mesmo tempo a regra número 1 é que essa empresa dê dinheiro, senão eu não vou conseguir suprir minhas necessidades, muito menos os novos sócios que vão estar entrando, e a gente vai ficar num local no qual a gente vai desanimar. E eu já vi algumas pessoas que eu dou mentoria, algumas pessoas que eu estou próximo, que seja como mentoria ou seja como conselho, que é um outro formato que eu trabalho, e eu vejo essas pessoas desanimando. E aí quando a gente olha, o principal problema, ela tá na lucratividade dessas empresas. Então, o negócio pra gente poder conversar aqui, a gente poder falar um pouco mais sobre isso cara, primeiro tente construir um negócio lucrativo, vá trazendo pessoas em conjunto, em paralelo, dê espaço para que elas cresçam e assim os negócios vão ficando mais relevantes. Então, acho que esse é um ponto aqui pra gente refletir, e eu tava pensando sobre isso mais cedo, e eu vejo quão importante é a gente criar esse organismo vivo. Então, cara, me fez refletir sobre a empresa, me fez refletir sobre o que a gente tá criando, esse modelo de partnership, esse modelo tão próximo, e também ter líderes que estão na empresa que estão se preocupando com o negócio de fato, né? Isso é muito legal. E a gente tá fazendo um contrato de acionista agora, no qual a gente tá entendendo um pouco mais, trazendo mais clareza sobre a forma de entrada, a forma de saída, principalmente para nós três, né? Eu, Rodrigo e André, que somos majoritários do negócio, né? Como é que a gente, se um parar de trabalhar, o que acontece? Se o outro quiser sair amanhã, o que acontece? Então, são pequenos detalhes aí que fazem muita diferença dentro do nosso negócio, muita diferença dentro da forma como a gente também tá muito alinhado, porque, né, as coisas que são ruins, elas podem acontecer, a gente sempre trabalha para evitar isso, mas caso elas aconteçam, aquelas coisas que a gente não tá prevendo, a gente precisa ter minimamente um certo preparo, e eu acho que isso faz parte da nossa governança. É algo que a maioria das pessoas, né, que estão no estágio menor deveriam se preocupar também, deveriam se preocupar mais em vender, em trazer mais dinheiro para dentro da empresa, mas quando a gente olha para um tamanho que a gente está querendo ir, para o que a gente está querendo fazer, é super importante a gente pensar nesse assunto. Então é isso, pensem sobre isso e vamos, que a gente tem muita coisa.
dizer, é mais fácil gerenciar 100 colaboradores, 400 clientes do que pedir uma mulher em casamento. Isso daí foi uma das experiências que mais me deixou nervoso na vida. A gente planeja tudo, se prepara, pensa no discurso, pensa no momento, pensa na roupa, pensa em, cara, cada detalhe. E a grande verdade é que na hora sai o improviso, na hora sai aquilo que tá no coração, na hora sai aquilo que de fato tá te movendo ali no momento, né? Então, nós estávamos num local aqui bem conhecido, né? Com várias palmeiras e tal, um lugar bem famoso. E tava tudo planejado para acontecer de noite e simplesmente naquele momento eu senti alguma coisa me tocar e de fato foi aquele momento e eu acho que tinha que ser ali, tinha que ser aquele momento. Então tudo aconteceu conforme Deus quis, não aquilo que eu planejei. Isso eu acho que é o grande recado aqui pra gente. Então, cara, uma viagem super especial. Dei uma olhada aqui no aonde eu tô de frente. Pô, um local bem bonito aqui, bar, enfim, um hotel que sem dúvida recomendo. Sara inclusive tá ali. A gente agora tá esperando o nosso voo, então para finalizar o nosso roteiro aqui, então a gente ficou 3 ou 4 noites aqui em San Andrés, mais 3 noites em Cartagena. Sara tá ali atrás agora, aquela velha mania nossa de falar no telefone, sair andando e tá tudo certo, mas uma das viagens mais especiais pra gente, né? A gente que gosta muito de viajar para local de praia, a gente que gosta muito de estar em ambientes diferentes. Essa sem dúvida foi mais uma, inclusive vejo que isso é muito importante pra gente, muito importante pro nosso lado pessoal, muito importante pro nosso negócio. Enquanto eu tava aqui, eu já falei com você, né, eu refleti muito sobre a empresa, sobre as coisas que a gente tem que melhorar, tem que continuar aprimorando o nosso negócio, mas também vejo que o que eu tô construindo tem muito a ver com construir uma empresa para nos servir, né? Nós, enquanto sócios, nós, enquanto investidores da empresa que somos também, ela tá aqui pra gente, para poder proporcionar momentos pra nossa vida. Mas claro, o negócio vem antes, a gente tem a primeira responsabilidade, né? Volta aquela cultura da Turbo de primeiro ser para depois ter. Então, ano passado a gente construiu um baita ano, né? Esse trimestre a gente também já tá aí praticamente com as metas bem em linhas, né? Então, janeiro, fevereiro entregue, indo para março agora, então voltando com gás total pra gente poder fechar o nosso primeiro trimestre do ano. Já vi que a gente tem alguns gaps ali na operação, né? Mas nada muito preocupante, tudo tranquilo pra gente continuar construindo, pra gente continuar fazendo, continuar melhorando. Aquela lógica, né, do Vicente Falcone de PDCA, ela é muito forte pra gente, de construir processos, de fazer as coisas. Isso agora a gente volta com gás total pra gente fazer a coisa acontecer. Então, muito feliz com a viagem, muito feliz com o momento. Na empresa também as coisas continuam acontecendo, então é isso que é importante pra gente. Vamos com turbo.